Nessa aula agora vamos falar sobre os testudines, né? Tudo que nós pudermos saber sobre esse grupo, que é o grupo das tartarugas, cágados e jabutis, para toda a parte de fisiologia, anatomia, tudo sobre eles, ok? Vamos então. A partir desse momento, então, não deixem de assistir, né, as nossas aulas virtuais. Algumas vão ter alguns detalhes de anatomia dos vertebrados e outras vão ter vídeos. Não deixem de assisti-los, ok? Quem são? Antes de falar dos nossos queridos testudines, vamos ver os vertebrados de uma maneira geral. Que grado, né, que nós temos aí? Então, nós temos abaixo os anaminiotas, né, representados aqui pelos peixes e pelos anfíbios, e em cima os aminiotas, com os répteis, as aves e os mamíferos. A gente não pode esquecer, então, que esses aí de cima, que são os aminiotas, foram aqueles que realmente dominaram os ambientes secos da Terra. Nós falamos isso na última aula. Antigamente, nós tínhamos ainda essa divisão, né? Foi uma coisa que foi gradual. Já no início do século, já foi se colocando essa parte de aves dentro de reptília. A gente sabe que aves são dinossauros, né? A gente daqui a pouco vai ver isso numa árvore filogenética. E os répteis estavam separados porque eles eram o quê? Eles são o quê? Eles são ectotérmicos, né? A maioria deles apresenta escama. E com estudos, então, se viu que eles estavam juntos, quer dizer, as aves estavam juntos com os reptília dentro daquele grupo que a gente chama de dinossauro. Ok? Quando a gente vê a árvore, não, a árvore filogenética, o que a gente vê? Vê que os reptílios são monofiléticos, né? Nós temos aí, então, as tartarugas, as aves e os outros dinossauros, né? Os lagartos, cobras e anfisbenas na outra ponta. Né? Anteriormente, nós temos quem? Os mamíferos e os anfíbios. De acordo? Então, é isso aí que a gente que a gente aprendeu e que é bom a gente guardar, porque é uma coisa muito, muito, muito importante. Quem são, então? Vamos pegar aqui os reptílios. Os reptílios atuais, quem são esses? Antes da gente falar dos reptílios, a gente podia aqui, vocês estão vendo a parte de baixo, eu assinalei para vocês os sinapsidas. Né? Quem são esses sinapsidas? São aqueles que vão dar origem aos mamíferos. Muito bem, vocês lembraram bem. Os mamíferos, então, vieram a partir daqueles répteis que eram semelhantes aos mamíferos até chegar nos sinodontes. E nós tivemos, então, aí os primeiros mamíferos. Mas quem são esses reptiles mammalian-like? Aí um representante, um terapsídeo, né? Muito bonito, por sinal, muito bem reconstruído. A gente espera que ele tenha sido assim, né? São reconstruções, ninguém viu, ninguém fotografou, né? A gente sabe disso, são reconstruções a partir de fósseis. E vocês veem, pelo que se achou, que eles tinham essa grande membrana aí. Muito importante, porque essa membrana, ela era responsável pela captura de calor do meio. Né? Nessas membranas, vocês estão vendo aí que tem uns raios, né, maiores, e entre esses raios era muita microcirculação. Essa microcirculação era captada, então, ele ficava numa posição em que ele pegava sol, aquecia essa microcirculação que levava para dentro do corpo dele. Com isso, ele tinha energia para poder se locomover, fugir ou ir atrás de algum predador, não, quer dizer, de algum predado, né? Fugir de algum predador, aí sim. Né? Então, era mais ou menos essa a condição desses elementos que depois chegaram a ser mamíferos, de acordo?
Hoje, quem são os reptílias? Quem são os viventes? Quais são os répteis viventes? Né? A gente vai ter os textudines, que a gente vai falar na aula de hoje. Nós vamos também falar dos arcosáurea, né? Que são as aves, e também os crocodília. Né? A gente vê aí onde está pegando a chave. Vocês podem observar aqui, ó, onde está capturando. E o grupo dos Lepidosauria, que pega então os esquamata e os esfenodôncia, que são aquelas tuatárias que a gente já, pelo menos, já falou sobre eles. De acordo? E a nossa aula de hoje são sobre os textudines, né, que é aquele primeiro grupo. Depois nós temos aí os arcosáurea e os lepidosauria. Os arcosáurea, lembrando, são as aves e os crocodília, e os lepidosauria são os tuataras, né, os esfenodôncia, né, e os esquamata, ou escamados. Lembre-se. Então agora vamos à nossa aula de textudines, aí um belo exemplar de tartaruga marinha, né? E vamos falar muito bem de todos eles. Vamos começar falando sobre o grupo, né, das tartarugas. Então nós temos aí, de uma maneira geral, entre 300 a 400 espécies descritas na literatura. Né? São aquele grupo cujo crânio é anapsida, lembram? Ana, negação, psida, fenestra, janela. Eles não apresentam janela na parte pós-orbital. Então, é um tipo de crânio anapsida. Que, lembrem, aquela teoria seria o crânio basal. Esse crânio é um crânio antigo ou é um crânio moderno? O que vocês acham? Vamos aí pensando, ele é moderno, não é? Por quê? Nós vemos que ele não apresenta dentes, apresentava ou apresenta bico-córneos, mas eles já foram aí retirados, mas não apresenta dentes na mandíbula e na maxila, tá? Principalmente aí na maxila, porque isso é maxila, né? Para vocês verem. Então, esse é um crânio típico anapsida. E como é que é esse corpo, né, da tartaruga? A gente observa ali, né, o Marius aí, né, o Marius Brown, tentando pisar na tartaruga e ela sai depois correndo atrás ali do seu casco. Isso é verdadeiro? Poderia ser? Não, de maneira nenhuma. Por quê? Porque o casco está intimamente ligado a todo o corpo, toda a parte muscular e a parte nervosa e visceral da tartaruguinha. A tartaruguinha não consegue sair desse casco. Para sair, ela vai morrer, tá? Porque a gente sabe e a gente vai aprender hoje por que isso não pode ser feito. De acordo? Bom, nesse slide a gente pode ver então o esqueleto de uma tartaruga, bem diferente daquilo que a gente viu no slide anterior, não foi mesmo? Por quê? Porque a gente vê que toda essa parte da carapaça, que é o casco, que é essa parte que recobre a tartaruga, mais o plastrão, que é aquela parte que fica embaixo da tartaruga, ela é toda solidificada, ou seja, ela é uma estrutura única, né, fundida nela mesma, com algumas exceções aí que a gente está vendo, que é o que é a cabeça, as mãos, os pés e parte da cauda. A gente pode ver que se articula. Né? Então, quem é a carapaça? A carapaça é igual a casco mais o plastrão. De acordo? O esqueleto axial, né, que é aquela parte em que você tem um ápice vertebral, que é formado pelas vértebras e costelas. Né? A gente está vendo as vértebras em escuro,
e as costelas lá no fundo, vocês estão vendo? Parece até eu chamo, quando vocês veem isso na prática, é muito interessante, parece até um picolézinho, né? E isso aí são as vértebras, junto com as costelas fundidas, né? Elas se espalham e se fundem de uma maneira espetacular. Como é que se movimenta essa cabeça? Ela tem um movimento em que uma vértebra se torce sobre ela mesma, como vocês estão podendo ver aí, a primeira vértebra, né, a concha, né, da primeira vértebra, e ela então se dobra para puxar esse pescoço, né, para dentro, e com isso a tartaruga consegue colocar essa cabeça para frente. Isso é altamente importante. Por quê? Porque graças a esse tipo de comportamento é que a gente já separou as tartarugas em 2 grupos. E a gente vai ver mais adiante, ok? O esqueleto apendicular, que é formado então pelos membros anteriores e posteriores, como a gente está vendo aí, né? E tudo isso forma então as placas dérmicas, né? Que são a parte óssea, da estrutura óssea do esqueleto, né? E da carapaça do animal. E tudo isso é coberto por escudos córneos, que são escudos que são a epiderme, né? É a pele dele, das tartarugas, e que são muito interessantes e importantes também, tendo em vista que elas nos ajudam na parte sistemática. Você consegue separar uma da outra, às vezes, graças a esse tipo de escudos córneos. Contagem, tamanho, tem sempre um número, e com isso isso nos ajuda a separar uma espécie da outra. Vamos falar agora um pouco dessas placas dérmicas e dos escudos córneos. Nesse slide a gente está podendo ver aí, essas são as placas dérmicas, aquilo que eu falei com vocês. No meio, né, nós temos aí as vértebras, né, achatadas, e ao lado, junto, né, e unidas essas vértebras, nós temos as costelas, né? Isso tudo aí é que forma a carapaça, né, do indivíduo. Então essa é toda a parte da estrutura óssea, isso aí que protege o corpo do animal, né? Acima dele nós vamos encontrar, vocês estão vendo aí agora, então em azul, ficou só para vocês sentirem, são as placas dérmicas, e sobre ele em vermelho tem os escudos córneos. Olha que interessante. Agora a gente vai reparar umas coisas muito legais aqui, olha que a gente vai ver. A gente vai ver que boa parte desses escudos córneos, eles não coincidem com a sutura entre as costelas e as vértebras da carapaça. Vocês estão observando isso? Olhem bem. Alguns casos, mas não muitos. Por que isso é importante? Vamos lá. O que vocês acham que isso aí é importante para a tartaruga? O que isso ajuda na tartaruga? Bom, para vocês terem uma ideia, isso ajuda a reforçar essa estrutura da carapaça, né? É como se você estivesse colocando uma coisa fora da outra para que elas se reforçassem e não ficassem uma zona possível de fratura. Então, é por isso que essas placas dérmicas, esses escudos córneos, eles dificilmente se encontram. É muito raro, mas pode até acontecer, mas o mais geral é que eles não se encontram. Então, uma sustenta ou ajuda a reforçar a estrutura da outra. Ok? Então, aqui na parte interna, que foi a parte externa, na parte interna, vocês estão vendo aí, está vendo BBB aí? Pois é, senhores. Isso aí são as vértebras. E no C, vocês estão vendo aí aquilo que eu chamei de picolé, lembra? Que são as costelas. E olha que entre uma e outra, olha que coisa espetacular, né? Elas têm uma zona de intercepção uma com a outra fenomenal, que é para não se desgrudar, não quebrar. Muito difícil, muito difícil.
a não ser que a pancada, a outra estrutura que esteja, vamos dizer assim, a mordida de um predador, seja muito forte. Senão, não rompe. Né? A gente sabe que as tartarugas estão aí há milhares de anos. Né? Chegaram primeiro aí. E elas estão aqui até hoje, com a mesma estrutura. Então, a estrutura que deu certo. Né? Então, isso é que a gente tem que pensar. Então, o que a gente está vendo aí? Vértebras torácicas, né? As costelas, as vértebras aí em B, as costelas, e na parte daqui do lado a gente está vendo algumas placas dérmicas, né, que se dobram ali, e algum escudo, né, escudo córneo, perdão, que se dobra também. Então essa é uma estrutura básica de uma carapaça. Tá aí. Maravilha. Que coisa linda, né? Esse tipo, né, de vértebra, como vocês já viram a aula de vértebra, é um tipo de vértebra dita opistocélica. A cavidade fica voltada para a parte caudal. Ok? Quando uma se junta na outra, parte que está na frente tem aquele vazio, onde ela encaixa aí a outra vértebra que vem a seguir. Ok? Toda regra tem a sua exceção. Nós temos aí a tartaruga de couro, né? Dermocheles coriácea, vocês vão vendo aí. Então ele tem 7 fileiras. Essas fileiras que vão ao longo do corpo são de placas dérmicas diminutas. Né? O casco tem uma forma de gota. Os membros são transformados em como se fossem remos, vocês estão vendo. E a cartilagem, ela não é fusionada com as vértebras nem as costelas. Tá? Então, é uma tartaruga um pouco diferente daquela que a gente conhece. Tá? Porque a estrutura dela é uma estrutura, o casco dela, né, é de couro. É uma tartaruga, por isso, tartaruga de couro. Ok? É uma das maiores tartarugas, ela chega a 600, 700 quilos. É uma tartaruga imensa. Estava aí com riscos de extinção, o controle é bem grande sobre elas. Tá? São muito bonitas, mas muito perseguidas pelo tamanho, né? Provavelmente fartura de carne, essas coisas todas. Anteriormente, a gente viu que o casco, né, era aquela carapaça, e na parte de baixo nós temos o plastrão. Observe então aí um plastrão. Junto ali ele tem a cintura peitoral e placas dérmicas e escudos córneos também, assim como tem na carapaça. Então, quando você às vezes pega um casco de tartaruga, em que você tem a carapaça e tem o plastrão, você vê que elas são fusionadas entre si. Né? O animal fica encaixado ali nessa caixa, né? Nessa estrutura óssea, e aí permanece. Toda a parte de função da tartaruga, nada disso é feito fora desse casco. Então isso é muito bom a gente ter em mente, que se a gente for fazer qualquer coisa, tartaruga tem que ter muito cuidado, porque é um animal altamente ligado à sua estrutura de proteção. É bom a gente falar também de uma coisa que a mim me causou muito espanto, e foi muito interessante saber como é que acontece essa questão da respiração da tartaruga. Né? Você tem toda aquela parte visceral, muscular, a parte pulmonar, que fica bem ligado ali, bem próximo à parte superior do casco, como vocês veem aí nesse desenho. E como é que isso funciona? Como é que esse animal respira? Não é? E a gente, então, o estudo mostra, né, os estudos, né, mostram
que é um fato muito interessante. Por quê? Esses músculos que vocês estão vendo aí, o serrátil, abdominal oblíquo, peitoral, transverso abdominal, todos os músculos que estão ligados aí no esqueleto da tartaruga, eles têm, de uma maneira ou de outra, uma participação muito importante nessa respiração. Então, o que acontece? As vísceras, né, do corpo do animal, fígado, coração, rins, tudo isso pressiona o pulmão, né, fazendo com que o pulmão não se expanda. Então, o que vai acontecer? Como é que ele vai respirar? Ele vai ficar, né, com problemas respiratórios. Mas o que acontece? Esses músculos, eles têm uma forte ligação com essas vísceras. Então, eles contraem. Quando eles contraem, eles puxam essas vísceras para baixo e o pulmão, então, consegue se expandir. Aí o animal inspira, coloca o ar para dentro, né? Quando ele, então, relaxa essa musculatura, as vísceras voltam para o lugar e empurram esse pulmão. E esse pulmão, então, volta para o seu lugar de origem, né? E as vísceras tomam suas posições. Então é assim que acontece a inspiração, as vísceras são retraídas, e a expiração, né, as vísceras voltam ao seu lugar original, pressionando o pulmão, fazendo com que ele solte o ar. Assim é que funciona a respiração nos testudines. Há poucos a gente falou que a retração do pescoço é importante para que a gente separasse os dois grupos de tartarugas que a gente conhece hoje em dia. Um deles é um que tem o pescoço em S, ele vai, dobra o pescoço e coloca o pescoço de lado ali, como a gente está vendo nessa figura, né? Esse grupo é chamado de pleurodira, né? Então o pescoço ele coloca de lado. Perdão, é um pescoço que se coloca de lado. Pleuro significa dizer de lado, né? E dira é onde você coloca ali. É o pescoço que vai para o lado. Já dando para notar. Vamos ver aí uma foto? Olha lá. Essa é uma tartaruga e ela é pleurodira. Está dando para vocês verem aí direitinho? Como é que ela protege o seu pescoço? De acordo? Alguma dúvida? Eu acho que não. Esse é um dos grupos de tartarugas que tem, geralmente de hemisfério sul, né? E são as tartarugas da Amazônia, as grandes tartarugas da Amazônia, Podoquinemes é o gênero. Essas tartarugas que eu falei para vocês, que ficam aí abaixo do Equador, são todas consideradas pleurodira, mesmo que ela não recolha a cabeça, como o Dermocheles, né? Por exemplo, ela não tem esse tipo, mas ela é considerada como pleurodira. Um outro grupo é um grupo que é aquele que a gente viu anteriormente. Está vendo? Ele recolhe o pescoço para dentro da carapaça, como vocês estão vendo aí, né? Eles dobram em S, o pescoço continua, e colocam então esse pescoço para dentro. Esse é criptodira, né? Cripto é o quê? Uma cavidade, é um buraco, não é uma cripta. Uma cripta é o quê? É um buraco, onde você coloca restos de alguma coisa, né? Restos ósseos ou alguma coisa aí. Mas esse pescoço ele se retrai para dentro dessa cripta. Esse grupo, então, é o outro grupo das tartarugas, né? Tartarugas terrestres, a maioria, todas elas são criptodira. A gente vai observar um pouco mais à frente. Como é que ela coloca? Olha lá, que espetáculo, né? Ela retrai os membros e a cabeça também. Sendo que a cabeça, vejam aí do lado, ela assim em forma de S. Com isso ela consegue puxar o pescoço, retrair o pescoço e ficar com essa cabeça protegida, ok? Contra predadores. Não é legal isso?
Quanto à forma de diversidade, a gente vai ter as tartarugas marinhas. Observem aí o casco achatado, né? Dorso ventralmente, o bico córneo, observem bem, os membros, né? O anterior e o posterior em forma de remo, são achatados em forma de remo, os dedos aí, né? Aí o braço são fundidos, formando esse remo. Nós temos as terrestres, que são os jabutis. Você vê aí o que? A presença de membros colunares, né? São membros que têm que suportar um peso muito grande, porque essa fica no ambiente terrestre, então ela sofre uma ação da gravidade mais importante que as outras. E você já até vê aí que bonitinho, olha aí em cima, os escudos córneos, que a gente vem falando ao longo da aula, né? Esse já é um cágado, já é de água doce. E a gente pode ver também o casco, ele é achatado dorso ventralmente. Isso tudo para favorecer o quê? A hidrodinâmica, né? Que ela não faça muito atrito com o meio em que ela vive. E os membros, eles são também achatados, mas eles não chegam a formar um remo como as marinhas. Mas ele tem entre os dedos uma membrana, que é a membrana interdigital, né? São membranas interdigitais que ele usa, e são muito importantes para você diferenciar uma da outra. Então, se eu te der uma tartaruga, né, para você identificar, eu peço a você que tartaruga é essa, você tranquilamente pode me dizer se ela é terrestre, da água doce, ou se ela é marinha. Só pelos membros vocês já podem dizer isso, né? Então, tem membrana, é de água doce, tem remo, forma de remo, os membros, é marinha, e tem os membros colunares, são terrestres. Nessas diferentes formas também a gente vai achar aí, do ponto de vista de diversidade, elas comem, elas são onívoras, né? Então você vê que elas comem vegetais, comem proteína aí, está comendo inseto, a outra são frugívoras e são carnívoras. Está vendo que essa marinha aí está comendo coral, não é isso? Então são animais que têm uma diversidade alimentar muito, muito, muito interessante, muito grande. De acordo? Então não podemos esquecer esse detalhe. Quanto à forma e diversidade, a gente vai ver o seguinte: na forma terrestre, a gente vai ver que os cascos, né, eu já falei um pouco dos cascos anteriormente, mas o casco você vê que ele é meio abobadado. Veja bem, muito cuidado, porque muitos colegas acham que o casco é abobado. Não é um casco abobado, é um casco abobadado. Isso é característico de quê? De tartaruga terrestre. De acordo? Por quê? Porque essas tartarugas têm esse tipo de conformação do casco, da carapaça, né? Com esse casco aí abobadado. Alguma dúvida? Eu acho que não. Enquanto que nas formas aquáticas, vê? Isso aí são os cágados, né? Observem os membros aí, que eu falei com você, aqueles aqui da frente, olha, o membro anterior, com membranas interdigitais, né? Só lembrando, o casco achatado dorso ventralmente, uma questão de quê? De hidrodinâmica, né? Então é um tipo de casco especial. Entre forma e diversidade também, nós vamos ver aquilo que eu já havia dito para vocês, agora a gente está vendo com maior detalhe. Então, formas terrestres têm essas patas colunares, as formas aquáticas, né, têm membranas interdigitais nos cágados e prolongamento dos dedos, forma de remo nas tartarugas marinhas. Então, esses são detalhes que os senhores não podem deixar de esquecer. Isso é questão de prova, né? Como é que você diferencia uma da outra? Espetacular, não é isso? Então, vamos adiante. Vamos falar um pouco da longevidade das tartarugas, né? Você sabe que tartaruga vive
bastante tempo, né? Ela tem um metabolismo baixo, né? O que ajuda, então, nessa longevidade. O casco reduz o risco de morte acidental. Então, mesmo que ela caia de alguma altura, o casco protege o corpo, né? E os órgãos vitais de abalos muito, né? Que sejam fatais a ela. Vocês veem aí, por exemplo, essas tartarugas da ilha Seychelles, né? A Jonathan, que é uma tartaruga bem conhecida mundialmente, é da antiga geração, ela tem mais de 180 anos. Vocês têm que lembrar o seguinte: há pouco tempo vocês devem ter visto no noticiário a morte da tartaruga de Darwin, lá das Ilhas Galápagos. Vocês estão sabendo? Lembram disso? Ouviram? Não estão? Então procura aí depois no Google para ver. E ela então, quer dizer, foi uma tartaruga que foi conhecida por Darwin, né? E Darwin foi o quê? Já tem bastante tempo que ele passou aqui pela América do Sul, América Central. Então, para você ver a idade desses animais, podem chegar realmente a uma longevidade espetacular, não é isso? As tartarugas terrestres, o jabuti, né, lá das Galápagos, da isla de Santa Cruz. Olha, observem bem o espetáculo. Né? Olha aqui nosso querido casco abobanado, né? E os membros colunares. Olha que espetáculo. E na primeira foto, aí à esquerda, vocês estão vendo como ela recolhe a cabeça. Né? Isso é uma tartaruga, então, o quê? Criptodira, do grupo das criptodiras. Do ponto de vista do dimorfismo sexual, o que nós vemos no casco, né? Principalmente no plastrão. Observe então essa parte de baixo da tartaruga, o plastrão, como eu já acabei de dizer. Ele, em algumas espécies, o macho ele tem o casco, ele é côncavo. Por quê? Ele sobe sobre a fêmea na época de reprodução para poder fazer a cópula, enquanto que a fêmea ela é completamente lisa. Então, você separa muito bem machos de fêmeas, ok? Do ponto de vista reprodutor, a gente observa que o órgão, não é? Ele não é um hemipênis, vocês lembram que a gente já falou sobre isso, é uma glande, vocês estão podendo ver aí o tamanhozão, né? É bem importante. Isso tem uma característica muito interessante, porque ele introduz isso na fêmea, né? E depois, quando isso sai, isso pode causar até um problema também para essa própria tartaruga, então não é muito comum nesses lugares de cativeiro e tudo, você vê a tartaruga arrastando, né? Porque ele demora a se retrair, né? A voltar para o lugar dele, dentro do corpo do animal. Então, com isso, ele vai arrastando. E às vezes pega em algum pau, alguma pedra, alguma coisa assim, que faz um ferimento. E com isso pode ter uma doença ou uma infecção, né? Melhor dizendo. E com isso pode levar a tartaruga a óbito, né? Então é uma coisa interessante, é grande, né? É bem. Ele realmente introduz toda essa parte na fêmea. Do ponto de vista de captura de esperma, espetacular, né? Como a gente viu que os répteis fizeram com muita propriedade no domínio dos ambientes, né, secos da Terra, essa parte reprodutiva, mas tem alguns casos que isso causa algum problema para as próprias tartarugas. Depois, então, que há a fecundação dos ovos, a tartaruga, essa aí é uma tartaruga marinha, ela procura uma praia. Se é uma tartaruga de água doce, ela também procura uma praia de água doce, né? Faz a ovipostura, né, de toda essa parte. E a terrestre também cava um buraco e coloca seus ovos.
Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de ver, né, no Museu Guild, por exemplo, lá em Belém do Pará, tartarugas, no caso cágados, né, que eles fazem umas ilhas artificiais, no Museu Guild, lá, né, como eu já falei. Eles tiveram uma postura, eu acho que de 175 ovos, uma tartaruga só. Então, existem tartarugas muito importantes. E, assim como nos crocodília, as tartarugas também. Você tem a temperatura da cova influenciando o sexo do animal. Quem determina o sexo é a temperatura. Tá? Acima de 30 graus e abaixo de 30 graus. Acima de 30 graus sai macho, abaixo de 30 graus sai fêmea. Então, com isso, você tem uma questão de controle dessa cova, né, em que eles depositam. Tem pesquisas fazendo esse controle, é muito interessante, para ver se dá para você ter uma ideia de quantos machos e quantas fêmeas sairiam dentro de uma cova, de uma ovipostura de alguma tartaruga dessas aí. Ok? Quando ocorre, então, a eclosão, né, que essas tartaruguinhas vão a termo, né, que elas rompem esse ovo, a gente vai observar umas coisas muito interessantes. Eu estou demonstrando aí para vocês o dente da casca. Né? Vocês não só veem nessa aí do lado esquerdo, mas do lado direito também tem um biquinho ali na frente da tartaruguinha que está saindo aí do casco. E elas, então, são tartaruguinhas que usam esse dente da casca para romper por dentro o ovo, para poder sair desse ovo e ir, no caso das tartarugas marinhas, em direção ao mar, a tartaruga de água doce em direção ao rio, né? E as tartaruguinhas terrestres saírem, né, dos ovinhos para poder sobreviver, né? Procurar se alimentar, porque elas estão sozinhas na natureza. Lembra que a tartaruga ela não toma conta dos seus filhotes. Ok? Deixei para vocês um vídeo sobre o nascimento e sobrevivência das tartarugas lá na sala de aula, onde estão alocadas as aulas. Vocês, por favor, não deixem de ver o vídeo. Eu espero que vocês consigam abrir, né? Only the individuals best suited to the world in Mas which they deem uma live olhada stand a nisso. Se não, chance. It's what we puxem call no survival of the YouTube, fittest. da BBC, um vídeo sobre o nascimento e sobrevivência de tartaruga marinha. And at no point in these E baby turtles' outro lives vídeo is que this vocês podem more puxar também é a critical reprodução de than when they leave tartarugas the nest. terrestres. Dá uma olhada, tem alguns vídeos muito interessantes. Então vale a pena vocês verem. Tá Hungry bom? predators are waiting. It's an instinctive dash from nest to sea. Some youngsters lag behind. The tiniest difference in size and strength determines who lives and who dies. Some are weak, others strong. Chance plays its part too. Only a lucky few will make it to the water's edge. And any trait that increases a baby's chances of surviving will be passed on in its genes. It's natural selection, and it's been going on for billions of years, shaping life all over the world.
Então, terminando a nossa aula, para matar nossa saudade aí, UERJ viva, viva a UERJ, uma foto ali do nosso anfiteatro, para a gente matar um pouco da saudade lá da UERJ. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado do que a gente apresentou para vocês. E quando na nossa aula síncrona, nós então podemos tirar as dúvidas. Qualquer dúvida que vocês forem tendo durante essa exposição, vocês anotem, por favor, e não deixem de nos perguntar no dia da aula, ok? Um forte abraço.